Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio ou a vergonha, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado. Suspirado, essa palavra chamou muito a minha atenção. Verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Você sabe que eu não tenho uma mensagem, eu tenho um texto. E o texto dessa noite é verso 33 até o verso 40 do Salmo 119. E eu quero pensar com você que nós podemos andar num caminho iluminado. Então, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu a chamaria de Andando num Caminho Iluminado. Não sei se você já morou na roça, não sei se você já frequentou a roça, não sei se você já passou um final de semana na roça. Eu estou falando roça, roça, roça mesmo, não tem energia elétrica. Você sai no terreiro assim e está tudo escuro. E não é noite de lua cheia, é noite de lua nova. Está tudo escuro. E aí as estrelas estão aparecendo mais do que nunca. Porque quanto menos luz ofusca a nossa vista, mais nós vemos as estrelas. E eu tive o privilégio, na minha infância, de morar num lugar e de frequentar lugares que não tinham energia elétrica. E eu tive o privilégio de ver um céu estrelado. Eu tive o privilégio de ver um céu sem nenhuma luz para ofuscar. Tudo preto, aquele completo breu. E quando você olha para o céu, se não tiverem nuvens, você vê aquilo coalhado, manchado, lotado de estrelas. E eu me lembro de olhar, e a primeira vez que eu fui impactado por um céu tão estrelado, eu fiquei me perguntando, mas onde estavam todas essas estrelas que eu não via todas elas? E aí a minha mãe me explicou, é por causa da luz dos postes. A luz do poste, a luz do carro, a luz das casas, essas luzes ofuscam a vista e a gente não consegue ver, mas como aqui não tem nenhuma luz, então a gente vê com mais facilidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? A luz ajuda a ver o que está embaixo. Mas o que está em cima, para ver, a luz atrapalha. A luz só nos ajuda quando ela clareia o nosso caminho. Caminho nosso precisa ser iluminado. Por isso que nossas lâmpadas são colocadas em cima, porque o objetivo da lâmpada é iluminar o que está embaixo. É por isso que o salmista diz que a palavra é uma lâmpada para os pés dele. Porque a luz só tem eficácia quando ela clareia de cima para baixo. De cima para baixo. Por isso que a palavra é a luz que ilumina o nosso caminho, porque a palavra é a luz que vem de cima para baixo. Porque a fonte da palavra não é humana, a fonte da palavra não é terrena, a fonte da palavra é divina, é eterna, a palavra é de Deus.
Posso ouvir um amém, gente? Poxa, caprichei nessa e vocês nem nada. Vocês estavam tão impactados, né? Com a verdade que não conseguiu nem falar o amém. Pois bem, esse trecho que nós lemos, esses 8 versículos, como em todo salmo, trazem 8 palavras diferentes que podem ser traduzidas por palavra de Deus. Mas as palavras são diferentes, então elas encontraram traduções diferentes. Esses 8 versículos pertencem à letra Re. Nós vimos na abertura da série que o Salmo tem 176 versículos, porque são 8 versos com cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então, 22 letras vezes 8 frases, 176 versos. Então, Aleph, Bet, Gimel, e aí vai. E aí, quando chega aqui no verso 33, a letra que está sendo colocada aqui nas frases é a letra Re. Letra Re, que é a inicial do verbo ser. Porque quando Deus respondeu para Moisés, e na série passada do Eu Sou nós aprendemos, quando Moisés perguntou o nome de Deus, Deus respondeu, Yu-Re, Wav-Re. Eu sou o que sou. Porque o Re ali forma a letra inicial do verbo ser. Então, essa parte, esses 8 versos que nós lemos, eles no original estão todos escritos com a letra Re. Portanto, esse é o bloco do ser, do verbo ser. E aí as palavras que o salmista colocou aqui, inspirado por Deus, foram essas que nós lemos. Em cada um dos versículos aparece uma palavra diferente, mas todas elas têm o mesmo significado. E o significado é palavra de Deus. No verso 33 aparece a expressão decretos. No 34, lei. No 35, mandamentos. No 36, testemunhos. No 37, caminho. No 38, promessas. No 39, juízos. No 40, preceitos. É tudo sinônimo. Os decretos de Deus também são a lei de Deus, que também são os mandamentos de Deus, que também são os testemunhos de Deus, que também são o caminho de Deus, que também são as promessas de Deus, que também são os juízos de Deus, que também são os preceitos de Deus. É tudo sinônimo. O nome disso é paralelismo. Um judeu, quando escreve uma poesia, ele escreve usando paralelos, onde uma palavra é sinônimo da outra, e tudo que se encontra em paralelo na poesia são sinônimos. Portanto, a proposta aqui é que nós entendamos que decretos de Deus é sinônimo de lei de Deus, que é sinônimo de mandamentos, de testemunhos, de caminho, de promessas, de juízos e de preceitos. Tudo sinônimo, significa a mesma coisa. Embora sejam palavras diferentes, significam a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso? Que embora este livro use milhares e milhares de palavras diferentes, todas elas apontam para a mesma coisa. Todas apontam para o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, e a salvação que Ele nos oferece. Porque essa é a história da Bíblia, essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia foi escrita para narrar ao ser humano como Deus é capaz de salvá-lo, como Deus é capaz de redimi-lo, porque a história da redenção humana está narrada na Bíblia e ela está nas palmas das mãos de Deus. Deus está plenamente no controle da história da nossa redenção. Não há o que temer, não há o que se preocupar. Vamos passar dificuldades, vai nos faltar o sorriso, vai nos faltar o dinheiro, vai nos faltar a saúde, vai nos faltar muitas coisas, mas uma coisa não nos faltará: a presença, a providência, a proteção e a redenção que há
em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo não precisam ter medo de nada. Não há condenação para eles e não há o que possa tirá-los da redenção que foi preparada para eles antes da fundação do mundo. Deus tem um plano, meu querido. Fique tranquilo, o plano de Deus está acontecendo da melhor maneira possível. E é por isso que você está aqui nessa noite. E é por isso que eu me alegro muito em te ver aqui, porque quando eu vejo você aqui, meu coração se enche de esperança, de que há esperança para a humanidade, há solução para os nossos problemas, porque ainda há um povo que busca a palavra de Deus para iluminar a sua vida, para iluminar os seus passos. Ainda há um povo na terra que está andando num caminho iluminado. Nem todos estão iluminados, nem todos têm os seus caminhos iluminados, mas ainda há um povo remanescente, ainda há um povo que busca essa luz, ainda há um povo que olha para o céu e percebe que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa luz. Assim como o sol está acima de nós e ilumina o nosso caminho, também o Senhor está acima de nós, e como o sol da justiça, pela sua palavra, ilumina as nossas vidas. Eita, que hoje eu estou um poeta, hein? É o Salmo. Salmos é poesia pura, então inspira demais a gente. Mas eu quero pensar com você, nesses 8 versículos, que algumas coisas nós precisamos fazer para continuar andando no caminho iluminado. Algumas coisas precisam acontecer em nós para que o nosso caminho continue iluminado. Porque a iluminação que Deus nos dá não é elétrica. A iluminação que Deus nos dá não é exterior. De maneira poética, o salmista está dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os pés dele, mas isso é uma poesia. E você já entendeu que o salmista aqui não está falando dos pés literais dele, não está falando do caminho onde ele realmente anda, ele está fazendo uma metáfora, está fazendo uma comparação, porque nos dias do salmista não tinha energia elétrica, então para andar à noite, depois das 6 horas da tarde, o sol se punha e não tinha energia. Então, para andar em qualquer distância, em qualquer caminho, em qualquer lugar, era necessário uma lâmpada. E lá eles não tinham lanterna como nós temos hoje, com essas lâmpadas de LED, dessa tecnologia nossa. O que eles tinham eram lamparinas. Eram lâmpadas feitas de óleo com um pavio. Acende o pavio e o óleo dá ali uma pequena claridade. Mas uma pequena claridade já é o suficiente para guiar os passos de quem está em plena trevas. Quem está em plenas trevas, qualquer luz, qualquer quantidade de luz, já é o suficiente para tirar da escuridão. Então, ainda que você não conheça a Bíblia toda, ainda que você não tenha lido a Bíblia toda, ainda que você não tenha tido a oportunidade de conhecer todos os mistérios revelados neste livro, um pouco deste livro já pode iluminar a sua vida. Um pouco desta palavra já pode te ajudar a tomar decisões de maneira mais consciente e acertada. Então, em primeiro lugar, eu quero ver com você no verso 33, que as primeiras coisas que precisamos fazer para andar num caminho iluminado é aprender e perseverar. Aprender e perseverar. 2 coisas que nós temos que fazer para continuar no caminho iluminado. O versículo diz: ensina-me, Senhor. Se o salmista está pedindo para Deus ensinar, nele há um desejo de aprender. E quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. E quem não senta para aprender, fica sem o conhecimento. E quem não busca o conhecimento, vai amargar a falta dele. Porque, irmãos,
verdade seja dita. A salvação é pela graça, mediante a fé. O conhecimento não, tá? A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O conhecimento não é pela graça, não. Não é de graça, não. O conhecimento exige um esforço, uma busca, um desejo. E o desejo que eu vejo claro aqui no coração do salmista é o desejo de aprender. Tanto que ele pede para Deus: Deus, me ensina a viver, me ensina o caminho dos teus decretos, ou seja, me ensina a tua palavra. Porque se eu aprender a tua palavra, eu seguirei até o fim. Então por isso que temos que aprender e perseverar. Porque quem aprende com Deus, todos os dias tem uma motivação nova para prosseguir. E assim a gente vai prosseguindo, perseverando e vai até o fim. E diz o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Portanto, meu irmão, continue andando num caminho iluminado, continue aprendendo com Deus, da palavra de Deus, e perseverando dia após dia. Eu sei que o caminho reserva algumas armadilhas, eu sei que o caminho nos reserva alguns buracos, algumas dificuldades, mas com a palavra sendo lâmpada para os nossos pés, aprendendo com Deus, nós teremos condições de perseverar em Deus. Não desanime, é uma caminhada. Não saia correndo desesperado, você pode cansar antes do tempo, mas também não pare, não fique estagnado neste caminho. Aprenda. E aí eu percebo a dinâmica do versículo aqui, dizendo que quanto mais aprendemos, mais nós perseveramos. Quanto mais nós desejamos, ensina-me, Senhor, mais na nossa boca sai a frase: prosseguirei até o fim. Portanto, se está faltando ânimo, se está faltando motivação, se está faltando vontade de continuar caminhando, talvez é porque está faltando o aprendizado. Talvez você parou de aprender. E quem para de aprender, para de crescer. Portanto, que no seu coração, que no meu coração, haja nesta hora o desejo que houve neste salmista: ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me, e assim eu seguirei até o fim. Quanto mais você aprende de Deus, mais você persevera com Deus. Em segundo lugar, o verso 34 nos mostra que nós temos que entender, guardar e cumprir. Entender o quê? Os decretos. Guardar o quê? A lei. Cumprir o quê? Os mandamentos. Entender o quê? Os testemunhos. Guardar o quê? O caminho. Cumprir o quê? As promessas. Entender o quê? Os juízos. Guardar o quê? Os preceitos. Cumprir o quê? A palavra de Deus. É tudo sinônimo. Então, o verso 34 diz: dá-me entendimento. Então, primeiro eu preciso entender. Entender. Não estou entendendo. Repete, por favor. Não estou entendendo. Me explica de um outro jeito. Não estou entendendo. Fala de novo. Não estou entendendo, é assim? Não, não é assim. Como que é então? É assado, diferente. Temos que entender, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Talvez, queridos, o que está nos impedindo de guardar a lei do Senhor, de praticar os mandamentos de Deus, de viver conforme a vontade de Deus, é porque está faltando entendimento. Eu não entendi o que é para fazer, por isso que eu estou fazendo errado. E é isso que o salmista está dizendo: se o Senhor me dá entendimento, eu vou guardar a tua lei. Por isso que toda a lei se cumpre em Cristo, porque em Cristo fica fácil decorar toda a lei. Você pode decorar a lei inteira, de Gênesis a Deuteronômio, passando por todos os escritos e todos os profetas. Basta você olhar fixamente para Cristo. Imite a Cristo, e assim você estará cumprindo, guardando e obedecendo
toda a lei de Deus. Então, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Aí aqui salta da teoria para a prática. Dá-me entendimento para eu guardar a tua lei, cabeça e coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dá-me entendimento, guardarei a tua palavra, e de todo o coração a cumprirei. Sai da cabeça, passa pelo coração e vai para a vida, vai para a prática, vai para a rotina. Esse é o processo. Por isso que a palavra precisa estar sempre sendo aprendida, para que haja perseverança em nossas vidas. Sempre sendo entendida, para que possamos guardar e cumprir, para que possamos conhecer, entender e colocar em prática. Porque de nada adianta sabermos de cor as letras, se isso não cria vida no nosso dia a dia. E esse é o objetivo, aprendermos a teoria para colocá-la em prática. Em prática. É assim que se anda num caminho iluminado, aprendendo para perseverar, entendendo para guardar e cumprir, e sendo guiado com prazer. Sendo guiado com prazer. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim de acampamento, de ficar num lugar sem energia elétrica, alguma aventura no escuro, não sei. Eu já tive várias aventuras no escuro, algumas até ilícitas e ilegais, mas enfim. Uma coisa eu aprendi. Um monte de gente no escuro, só tendo uma lanterna. Eu aprendi uma coisa: a lanterna não pode ir com quem está na frente. Geralmente a gente pensa como? Tem uma fila aqui, andando, imagina andando numa trilha. Ih, já fiz muito isso. Andando numa trilha no meio do mato e só tem uma lanterna. Na mão de quem vai a lanterna? O futebol ensina isso pra gente é que não percebe. O time que está em último lugar na tabela, ele está na lanterna. Se a lanterna for no da frente, quem está atrás não consegue enxergar, porque o facho de luz fica dali para frente, e aqui fica escuro, e quem está lá atrás já não vê mais nada, e aí fica completamente perdido, fica se guiando mais pelo toque, pelo tato, na pessoa que está na frente, do que pela visão. Então, uma fila de gente andando numa trilha no escuro, a lanterna vai com quem está atrás. Porque aí lá de trás o facho passa por todo mundo e pega aqui na frente. E até o que está na frente consegue enxergar. Não muito, mas o necessário para continuar caminhando. Quer que eu aprenda com isso? Quando nós estamos no escuro, a luz é o nosso guia. A luz é o nosso guia. Só que Deus não anda atrás da gente. Deus anda na frente, porque o Senhor é o nosso pastor. E pastor não anda atrás, pastor anda na frente. Então qual é a diferença de andar no caminho de terra com uma lanterna na mão e andar na vida sendo guiado pela luz de Deus? A diferença é que quando nós estamos andando no caminho de terra, com a lanterna na mão, ela precisa ir atrás, porque assim facilita a caminhada. O guia que tem a luz, precisa estar atrás de quem está sendo guiado. Mas Deus que tem a luz, Ele anda na nossa frente. Então qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós precisamos acompanhar a Deus. Deus precisa ser o nosso guia pelos caminhos da vida. Só que isso não é prazeroso. Por quê? Porque é difícil seguir o Senhor. Porque é difícil acompanhar o Senhor. Porque é difícil obedecer ao Senhor. Onde Ele bota o pé, a gente bota também. E Ele vai para lá, a gente vai também. Imitar a Cristo, ser Jesus para alguém, isso é muito difícil. Tem que ter renúncia, tem que ter obediência, tem que ter disciplina, tem que ter santidade, tem que ter uma série de coisas que vão contra o prazer da nossa carne.
Por isso que muitos de nós paramos pelo caminho. Quer saber, eu não vou mais continuar essa caminhada não. Esse negócio de seguir Jesus nessa trilha está muito complicado. Pelo menos se ele desse a lanterna na minha mão, e ele fosse na frente e eu fosse iluminando, era mais fácil. Ou então que ele fosse atrás de mim, iluminando, e eu é que ia dizer para onde a gente vai. Só que com Deus não dá para a gente dizer para onde vai, é Ele que diz para onde vai, e Ele é que tem a luz, porque Ele é a fonte da luz. Então isso não é prazeroso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por isso que no verso 35 o salmista diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu tenho prazer. Eu me comprazo, eu tenho prazer, alegria, felicidade. O que o salmista está dizendo é: se o Senhor me guiar pelas veredas, pelos caminhos dos teus mandamentos, eu terei prazer de andar nesse caminho. Andar no caminho dos mandamentos de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então o que é que pode? Imita o meu filho. Tudo que ele fez você faz, tudo que ele falou você fala, tudo que ele pensou você pensa, tudo que ele desejou você deseja. Ore em nome dele. Até a sua oração tem que ser em nome dele, senão eu nem respondo. Percebe? Para a nossa carne, nunca será prazeroso seguir o Senhor pelas veredas dos seus mandamentos, mas para a nossa alma é o que nos dará prazer. Então, por mais que seja dolorido, por mais que seja sofrido, por mais que seja difícil, meu irmão, não entregue os pontos. Pode ser que para o seu corpo está difícil, isso não te dá prazer. O que te dá prazer são outras coisas, não os mandamentos do Senhor. Mas o dia em que você caminhar pelas veredas dos mandamentos de Deus, e isso aumentar o seu prazer, saiba, você está andando num caminho iluminado. Bonito isso, né? O salmo é lindo demais. Então, para andar num caminho iluminado, tem que aprender para perseverar. Tem que entender para guardar e cumprir. Tem que ser guiado e sentir prazer nisso. E tem que inclinar para o lado certo. Inclinar para o lado certo. Porque andando no escuro, num terreno acidentado, e aí agora você precisa pensar na trilha, cheia de pedras, cheia de buracos, cheia de altos e baixos, e isso simboliza a sua vida. Cheia de dificuldades, cheia de tribulações, cheia de adversidades. Então como é que a gente anda num caminho escuro, com pouca luz, ou com a luz necessária só para o caminhar? Não dá para correr, não dá para fazer graça, é aqui ó, com cuidado aqui ó. É caminhando, não é correndo. Entendeu? Não é que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para a minha carreira. Não, é luz para o meu caminho. Eu me lembro, quando era adolescente, meu pai morava num lugar no litoral do estado do Rio. Sul do Rio de Janeiro, encontro com o norte do estado de São Paulo. A cidade é de Paraty, no Rio de Janeiro. E na cidade de Paraty, no município de Paraty, tem umas praias, num lugar bem afastado do centro histórico de Paraty. E você sobe uma estrada bem grande, e ali se chama Estrada das Laranjeiras. E lá em cima tem o condomínio das Laranjeiras. E lá é top das galáxias. Só gente mais ou menos que tem casa lá nesse condomínio, tipo Xuxa, Pelé, Ayrton Senna, Companhia Limitada. Uma ralézinha. Final da Estrada de Laranjeiras, bate dentro do condomínio das Laranjeiras. Cheio de guarita, cheio de guarda, cheio de... Tá. Só que antes de chegar no condomínio, tem uma descidinha à direita, que hoje está asfaltado, mas na época era uma estrada de chão bem tortuosa, e tinha um morro muito íngreme, e o nome do morro era Deus me livre. Que quando chovia,
de terra. A gente era moleque e a gente chamava de chocolate. Ah, tá parecendo um Toddy. Abriram um caminhão de Toddy lá em cima e está escorrendo. Barro puro. Não subia carro nenhum. Nem tração traseira, nem Fusca, nem Variante, nem Brasília. O pessoal botava corrente nas rodas. Não subia. Nem trator subia. Tinha que esperar estiar a chuva para subir. E era um Deus me livre mesmo. E eu lembro, um amigo do meu pai tinha um... Que carro que era aquele, meu Deus? Acho que era um Passat. Era um carro da Volks que tinha um cachorrinho no volante assim, um Passat, né? E tinha que subir de ré. Porque a tração dianteira, aí no morro, patina. Então a tração traseira ajuda. Então ele subia de ré. Porque de ré é como se fosse tração traseira. E aí eu ficava lá atrás, assim no vidro, e falando, para a direita, para a esquerda, ao buraco. Eu era o guia dele. Só altas aventuras. Ô, gente, eu já vivi nesses 35 anos, hein? Deus me livre. Então, descendo o morro, Deus me livre, você chega na primeira praia de Trindade, que se chama Praia do Cepilho. Uma praia boa, que dá umas ondas, umas direitas, perfeita. Depois tem uma pedra grande, parece uma baleia, e aí vem a Praia do Meio. Depois da Praia do Meio tem a Praia do Rancho. Depois da Praia do Rancho tem um costão de pedra enorme. E depois desse costão de pedra tem uma praia chamada Caixadaço. Lá na Praia do Caixadaço, no final, tem várias pedras e a água é salgada, mas parece uma piscina de água doce. É clarinho e você vê os peixes e o pessoal vai lá para mergulhar para ver os peixes. É lindo, lindo. Só que, para atravessar para o Caixadaço, tinha que passar na trilha ou por dentro da mata atlântica, virgem. Tem cachoeira, tem tucano, arara, é mata mesmo. E uma trilha bem tortuosa, íngreme, complicada para descer lá do outro lado. E demorava assim umas 2 horas pela trilha. Ou você ia pelo costão de pedras. E aí demorava 10 minutos para atravessar. Só que o risco é se você escorregar na pedra, você caía lá embaixo, nas pedras, nas ondas e nos ouriços. Então você tinha que escolher 2 horas pelo mato, sem risco de vida, ou de morte, ou 10 minutos pela pedra. E eu, você sabe qual caminho que eu escolhia, né? A pedra, porque é vida louca, entendeu? Nós quer mesmo é aventura, nós quer arriscar tudo, nós não estamos nem aí para nada, e vamos pela pedra, Aí meu pai, mano, vamos pela pedra, então vamos. E eu me lembro a primeira vez que eu atravessei naquela pedra. E o meu pai foi na frente e ele me deu uma dica. E a dica que o meu pai me deu foi a seguinte: joga seu corpo para o lado da pedra. E eu não entendi. A pedra era assim, né? Acidentada, descendo, a pirambeira e lá embaixo o mar. E a gente ia andando aqui assim, meio que segurando, né? E na pedra, e tá. E aí meu pai falou comigo assim, ó, joga seu corpo pro lado da pedra. Inclina pro lado da pedra e vai andando. Entendeu? Pro lado da pedra aqui, o corpo pro lado da pedra. E vai andando aqui, ó. Por quê? Porque se escorregar, você está aqui na pedra. Se você for reto, o terreno é acidentado. Você vai ficar reto aqui assim, ó. E aí como é que você vai aqui assim, ó? Qualquer coisa você cai. Qual foi a dica que meu pai estava me dando? Coloque o seu corpo inclinado para o lado da vida. Para cá você está vivo, para lá você está morto. É a mesma coisa que o salmista está falando aqui. Quando nós estamos andando num caminho difícil, de difícil acesso, sem muita iluminação, incline-se para o lado da vida. Leia comigo o verso 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Quero que você se lembre. A pedra é a vida, a rocha são os testemunhos do Senhor, é a palavra de Deus. O salmista está pedindo: inclina o meu coração para a tua palavra.
Inclino o meu coração para a rocha, que é firme e que me mantém vivo. E não me deixe inclinar para a cobiça. Ai, que lindo, olha esse mar, olha essa vista, olha essas ondas batendo. E aí você vai andando, olha, e cai. Porque você inclinou para o lado da cobiça. Você cobiçou, você ficou olhando, ficou desejando, ficou imaginando. Ai, como seria bom. Ai, eu estou com tanto calor. Imagina um mergulho ali agora. Ai, aí você vai se inclinando e pluf. Você está entendendo que Deus não está falando nada de pedra, de água. O que Deus está dizendo é, na sua vida, tem sempre um lado que é vida e outro lado que é morte. Que o seu coração esteja sempre inclinado para o lado da vida, para o lado, como diz o texto, dos testemunhos do Senhor, para o lado da palavra de Deus, para o lado da presença de Deus, para o lado de Deus, que é a rocha da nossa salvação. Não ande pela vida inclinado à cobiça. Cuidado com o que você vê com os olhos e deseja com o coração. Cuidado com o que você cobiça. Cuidado com o que você deseja acima da palavra de Deus. Cuidado, porque se você fizer algumas coisas, serão o seu fim. Cuidado, porque uma simples pestanejada, um simples descuido, você pode rolar a pirambeira abaixo e cair lá embaixo, no meio daqueles ouriços, com aquelas ondas batendo contra a pedra. Não é bonito. E eu vi várias pessoas caindo lá. Algumas saíram com vida, toda rasgada, arranhada e espetada de ouriço. Assim também é nas nossas vidas. A gente vai andando em alguns caminhos e a gente fica, e como a gente desequilibra, mas não cai, a gente acha que nunca vai cair. E a Bíblia diz, quem está de pé, cuidado para que não caia. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Inclina o seu coração para o lado da palavra, senão você rola pedra abaixo. Então nós temos que aprender para perseverar, entender para guardar e cumprir, ser guiado e sentir prazer nisso, inclinar para o lado certo, e o lado certo sempre será a vontade de Deus. E temos também que desviar para viver. Você já imaginou que essa frase que eu vou falar aqui agora podia ser verdade? Podia ser boa? Vou falar uma frase que vai soar estranho aos seus ouvidos, mas eu vou te explicar por que ela pode ser boa e pode servir para você. E a frase é o seguinte: em alguns momentos eu prefiro estar desviado. Se você não está entendendo onde eu quero chegar, talvez você pensou, misericórdia, pastor. Como é que o pastor vai estar desviado? Se o pastor está desviado, lascou tudo. Onde é que nós vamos, né? E ele está lá na frente, ele está dizendo que é para cá, Deus está mandando, é para cá, e o povo está, amém, vamos pastor, e ele desvia, e aí vai parar na pirambeira. Mas, quero dizer-lhes, em alguns momentos de nossas vidas, se nós não desviarmos, a gente morre. Lê comigo o verso de número 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. O que é que o salmista está dizendo? No caminho escuro, com pouca iluminação, existem buracos, existem obstáculos, existem galhos de árvore com espinhos, e se você vai andando ali no caminho, a lâmpada é para os pés, e aí você está ali andando, e de repente você se depara com um obstáculo. O que é que você faz?
É um buraco grande. Você não sabe a fundura do buraco, você não sabe a extensão do buraco. Você vai fazer o quê? Pular por cima do buraco? Do lado de lá está escuro, você não está enxergando. O que é o mais correto a fazer? Desvia do buraco, meu irmão. E volta para o caminho. E vai embora. Desvia do obstáculo. E aí de repente tem uma planta cheia de espinho no meio do caminho. Você está indo, a luz que você está usando, iluminou, e você viu que é um galho com espinhos. Você vai fazer o quê? Vai meter o peito no espinho? Não, você vai desviar dele. Portanto, em alguns momentos de nossas vidas, temos que estar prontos para desviar. Eu quero aqui, eu quero isso, mas essa é a minha vontade. Mas ali tem um obstáculo, ali tem um buraco, ali tem um galho cheio de espinho. Você vai meter os peitos? Você vai pular no buraco? Seja sábio e use a lâmpada para desviar dos buracos, desviar dos obstáculos. É o que o salmista está dizendo: desvia os meus olhos da vaidade, não deixe com que eu fique olhando aquilo que é vaidoso, aquilo que às vezes é bonito. Aí o cara está andando na beira de um caminho, está andando numa trilha, está andando lá, é escuro, e aí de repente ele olha um passarinho colorido, e ele está ali com a lâmpada iluminando os pés, e ele está caminhando com muito cuidado, e de repente, aí ele olha uma borboleta, olha, aí ele, que borboleta linda, que borboleta linda. Você entendeu, né? Você cuidado com as borboletas, tá? Cada um tem sua borboleta. Cada um tem suas borboletas. Você cuidado com suas borboletas, elas podem te levar para o abismo. Peça ao Senhor: Senhor, desvie os meus olhos dessas borboletas. Desvie os meus olhos daquilo que é vaidade, daquilo que é vaidoso. Mas eu quero uma moto, quero aquela bike, eu quero aquele tênis, aquele boot, aquele pisante, brother, eu quero aquela corda de prata, sabe qual é? Eu quero aquele carro, eu quero andar com aquela galera, eu quero aquele cargo lá na empresa, porque ali eu vou me dar bem. Você cuidado com as borboletas, hein? Eu quero ficar com aquela menina, eu quero ficar com aquele cara, eu quero sair daqui, eu quero ir naquela festa, eu quero frequentar aquele lugar. Você cuidado com as borboletas, hein? Elas são bonitinhas, são legalzinhas, são coloridinhas, mas quando você vê, você já caiu no abismo. Pode até não morrer, agora que vai subir de lá todo lenhado, vai. Pode vir, nós temos esparadrapo no estoque. Então, como é que anda no caminho iluminado? A gente aprende para perseverar. A gente entende para guardar e para cumprir. A gente é guiado e sente prazer nisso. A gente inclina para o lado certo. A gente desvia para viver. E não se deixa ser levado pelas borboletas do caminho. E a gente serve e teme ao Senhor. Servir e temer. Servir e temer. É isso que nos mantém no caminho. Nada de borboleta, nada de vaidade, nada de aquilo que não é de Deus. É servir e temer. Servir e temer. O verso 38 diz: confirma ao teu servo a tua promessa. Deus confirma as promessas àqueles que são teus servos. É o que está escrito aí. Confirma ao teu servo. Você quer as promessas de Deus? Sirva a Deus. Porque as promessas estão preparadas para os servos. Elas são feitas para os que temem ao Senhor. Está escrito ou não está? Verso 38. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Servir e temer. Temos também que fugir daquilo que é vergonhoso. Fugir daquilo que é vergonhoso. O verso número 39 diz: afasta de mim o opróbrio, afasta de mim a vergonha, afasta de mim o mau testemunho.
Há um tempo atrás, agora vamos dar o testemunho. Ah, garoto! Afasta de mim o que é vergonhoso, aquilo que eu tenho medo, porque os teus juízos são bons. Há um tempo atrás eu contei aqui a história que eu dei um mau testemunho. Embora para alguns aquilo fosse uma coisa pouca, para mim foi uma coisa muito significante e me machucou demais. Há um tempo atrás eu contei aqui que nós vivemos uma experiência num determinado lugar onde eu não consegui segurar e fui um pouco pesado de língua, mandei um pouco mal com as palavras com a senhora, onde a igreja é cliente, e aí eu fui um pouco mais ríspido com ela, e ela se fechou e não queria mais ter nenhum tipo de relacionamento, de conversa comigo, e eu percebi que eu mesmo, pelas minhas palavras erradas, levantei uma barreira com aquela moça. E isso me incomodou demais. E eu fiquei esperando em Deus uma nova oportunidade. Uma oportunidade onde eu passasse pela mesma situação e pudesse ter uma atitude diferente. E aconteceu hoje. Um monte de problema, um monte de coisa. Você sabe que nós estamos lutando aí com esse ar-condicionado, com essa reforma, e o pau está quebrando, e não tem dinheiro, e nós estamos pela fé, dia após dia, literalmente dia após dia. A gente amanhece e olha o extrato. O que é que dá para fazer hoje? Isso, vamos fazer. Aí faz aquilo. No outro dia a gente acorda e olha o extrato, com a firme esperança de que um dia vai ter um depósito lá, aleluia. E o Senhor vai providenciar tudo que precisamos. E está surgindo. Está surgindo. O pão de cada dia, mas está surgindo. Amém. Foi assim que Jesus ensinou a orar, né? O pão nosso de cada dia. Então, recurso para a obra inteira a gente não tem, mas de cada dia a gente tem. Então vamos de cada dia, um dia de cada vez mesmo. Então vamos embora. Aconteceu uma situação, tivemos o mesmo problema novamente, vai eu lá de novo. E dessa vez, irmãos, eu consegui enfrentar o problema sem dar mau testemunho. Você acredita? Se eu conseguir, você também consegue. Qual é o macete? Qual é o segredo de andar no caminho iluminado e não se deixar levar pelas trevas? Fugir do que é vergonhoso. O verso de número 39 está dizendo: afasta de mim a vergonha que eu tenho medo. Vocês não sabem a vergonha que eu estava por ter feito aquilo. E eu estava com medo de fazer outra vergonha. Entendeu? Então o medo de não fazer vergonha me fez fazer a coisa certa. Você precisa desejar como salmista: Senhor, afasta de mim a vergonha que eu tenho medo. Se você anda dando mau testemunho pela vida, se você sabe que naquela situação, com aquelas pessoas, naquele lugar, naquele momento, você está mandando mal e aquilo está te envergonhando, peça como salmista: Senhor, afasta de mim essa vergonha. Estou passando vergonha, Deus. E deseje incessantemente aprender para perseverar, entender para guardar e cumprir, ser guiado e sentir prazer nisso, inclinar para o lado certo, desviar para se manter vivo, servir e temer a Deus, fugir do que é vergonhoso e suspirar pela justiça. Sabe o que é suspirar? É isso, quando você olha o crush. Sabe quando você olha o crush? Sabe? Sabe? Quando você olha, então, vamos lá. Nem todo mundo tem um crush, então, quando você olha aquela comida que você gosta. Já pensou? Você chegar em casa agora e ter lá aquela comida preferida sua? Alguém fez para você? Já pensou? Não, pastor, mas não tem ninguém lá em casa para fazer. Surgiu, Deus mandou um anjo e fez. Me ajuda na ilustração. Chegou um parente seu que você nem sabia que existia e está lá te esperando com a bandeja na mão e ali está a sua comida preferida. Você vai chegar cheio de fome. Quando ele destampar a vasilha, você vai... Entendeu? Quando sai a nova temporada daquela série que você gosta. Entendeu? Quando sai um filme novo, quando você
dar uma saída com seu marido, com sua esposa, aí você vai na praia, ou vai num restaurante, ou vai num lugar, e aí você sentado assim do lado dele, do lado dela, você não tem hora, você está de folga, está tranquilo, aí você olha assim, está tudo bem, os meninos estão ali, todo mundo comeu, a conta está paga, está tudo bem, aí você olha assim, ai. Sabe esse sentimento? É o que o salmista está dizendo no verso 40, confere comigo. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Tudo isso que eu falei aqui é bom. E eu não sei o que é que te dá prazer na vida, não sei o que é que você tem, pelo que você tem suspirado, mas o que o salmista está dizendo é que ele suspirava pela palavra de Deus. E eu vou te confessar aqui agora, quando eu li esse versículo, quando eu estava estudando esse texto para pregar para você aqui agora, me deu um constrangimento, porque a pergunta que eu me fiz, porque eu não quero dizer que Deus me fez, porque pode ser que não, mas a pergunta que eu ouvi na minha mente foi: qual foi a última vez que você suspirou pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que você, pelo simples fato de ter a Bíblia na mão, você abriu e fez assim? Ai. Portanto, para andar num caminho iluminado, para andar nos decretos, na lei, nos mandamentos, nos testemunhos, no caminho, na promessa, nos juízos e nos preceitos de Deus, é preciso aprender para perseverar, entender para guardar e cumprir, ser guiado e sentir prazer, inclinar para o lado certo, desviar para viver, servir e temer, fugir do que é vergonhoso e suspirar pela palavra de Deus, suspirar pela justiça de Deus. O trecho que nós lemos termina da seguinte forma: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me pela tua justiça. O que nos vivifica, o que nos aviva, o que aumenta nossa qualidade de vida, é suspirar pela palavra e agir de acordo com a justiça de Deus. Que Ele nos abençoe e que saiamos daqui, ainda que esteja à noite, saiamos iluminados, andando pelo caminho iluminado. Que Ele te ilumine, que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém.